Fala, gente boa! Bom, duas informações que esse atrapalhado youtuber, né, acabou esquecendo no vídeo anterior, a respeito da rua Henrique Meia, tá? Bom, informação número um, tá? Embora eu tinha contado, né, sobre aquele imigrante suíço, o Konrad Stoher, né, que acabou adquirindo uma gleba bem considerável de terras, onde hoje é aquela região da rua Henrique Meia, né? Bom, quem acabou, de certa maneira, abrindo a rua foi justamente ele, o Konrad Stoher, tá? Na verdade, o que ele fez? Ele acabou abrindo, né, fazendo um caminho, tá? Esse caminho, tá, ele era conhecido bem informalmente, né, pelos moradores daquela região central da cidade, como Stoher Straße, ou seja, Rua do Stoher, né? Embora de rua aquilo não tivesse rigorosamente nada, tá? Embora esse caminho, né, que era um caminho que cruzava vários pastos, né, ele iniciasse ali no que hoje é a Rua Visconde de Toné, tá? Oficialmente, né, isso durante muito tempo, a Rua Henrique Meyer, ela começava, né, na esquina com a 15 de novembro e ela terminava, né, na esquina com que hoje é a Rua 9 de Março, tá? Então era uma rua minúscula, né? A Rua Henrique Meyer, tá? Afinal de contas, quem foi? Vocês devem estar perguntando, mas afinal de contas, quem foi o tal do Henrique Meyer, tá? Isso não, há mais ou menos um mês, mais ou menos, eu gravei um vídeo, né? Citando esse cara aqui, tá? Esse aqui, tá? Esse rapaz aqui, exalando felicidade, tá? Que está sendo encostado, né, pelos meus dedos. Esse aqui foi o Henrique Meyer Jr., tá? O Henrique Meyer, tá? Que obviamente foi o pai dele, né? Ele foi o fundador da Henrique Meyer e Companhia, tá? Henrique Meyer Companhia. Ela mais tarde, essa empresa, acabou mudando o nome para Meia Centauro. Os mais antigos, até eu acredito que talvez algum de vocês, né, alguém que esteja assistindo esse vendo esse mal acabado aqui falando, tem até comprado muitas vezes muitos produtos, né, da marca Centauro, né? Essa empresa, né, essa fábrica, ela funcionava justamente onde hoje, né, é aquele prédio onde durante muitos anos, muito tempo, funcionou a Secretaria Regional de Desenvolvimento, né? Aquele órgão público estadual, né? Que atualmente não sei para que serve esse prédio, né? Não, confesso a vocês que eu não sei o que está funcionando nesse prédio atualmente, tá? Então, repetindo, no local onde hoje existe esse prédio, ali funcionava as Meias Centauro, né? A fábrica das Meias Centauro, né? Já esse cara, cuja foto eu mostrei para vocês, né? O Henrique Meyer Jr., ele foi 2 vezes vereador, tá? O primeiro mandato dele foi de 47 até 51, e o segundo mandato dele foi de 51 até 55, né? O Henrique Meyer, tá? Ele chegou a ser presidente da Câmara de Vereadores entre 1951 e 1952. Ele tentou ser eleito vereador, mais uma vez, isso em 1954, né, na eleição de 3 de outubro de 1954, e embora ele tenha recebido mais de 500 votos, 584 votos, caso eu não esteja enganado, embora esse número fosse um número bem expressivo, há 70 anos atrás ele não conseguiu ser reeleito, né? E um fato curioso, tá? É que oficialmente, né, o mandato dos vereadores que foram eleitos em 54, ele teve início em 6 de fevereiro de 1955, né? O João Colim, ele foi eleito vereador, né? Só que como ele era uma figura bastante popular, um cara fotogênico, né? Como diria o falecido Luiz Henrique, né? Um cara bom, muito bom de votos, né? Ele acabou sendo lançado pelo partido dele, que era a UDN, União Democrática Nacional, justamente para puxar votos, né? Então, qual que era a manha, né? Qual que era a jogada, né? O João Colim, ele seria eleito, e no momento em que ele tomaria posse, ele acabaria renunciando ao cargo de vereador, e o suplente dele, que era obviamente um suplente da UDN, acabaria assumindo no lugar dele, né? No caso, tá, o suplente do João Colim seria justamente
o Henrique Meyer Júnior, né? O Henrique Meyer Júnior chegou a tomar posse como vereador, isso em 6 de fevereiro de 1955, mas sabe-se lá por qual motivo ele acabou renunciando ao cargo de vereador e no lugar dele, do Henrique Meyer Júnior, quem acabou assumindo o cargo acabou sendo o Aloysio Pires Condé, que foi um médico conceituadíssimo, né, que os mais antigos, principalmente quem viveu nos anos 50 e 60, conheceu bem até demais, né? Bom, o Henrique Meyer Júnior, né? Eu falei tanto do Caxias, né? O Henrique Meyer Júnior, né? O rapaz aqui, né? Ele chegou a ser, durante um bom tempo, membro do Conselho Fiscal do Caxias, né? Portanto, ele fez parte da diretoria do Caxias, né? Um outro fato, né? Uma informação bem interessante que eu já estava esquecendo, né? É que em alguns documentos oficiais de 1951, o Henrique Meyer Júnior, ele consta como prefeito em exercício, né? Explicando bem rapidamente, né? Naquela época, 1951, não existia a figura do vice-prefeito. Então, no caso de ausência do titular do cargo, quem assumia, quem acabava exercendo o governo, né? Era justamente o presidente da Câmara de Vereadores. E esse foi o caso do Henrique Meyer Júnior. Um outro fato, né, que é desconhecido da maioria das pessoas, tá, é que o Centro Social Urbano do Itaú, ele oficialmente, o nome dele é Centro Social Urbano Henrique Meyer Júnior, né? Então ele é o único espaço público, né, que leva o nome do Henrique Meyer Júnior, né? O Henrique Meyer Júnior, que foi uma das grandes lideranças da UDN em Joinville, né? Foi uma grande liderança política, né? E uma última informação ainda em relação ao Henrique Meyer Júnior, tá? É que ele em 1958 ele foi candidato a prefeito, tá? Como eu disse num vídeo relativamente recente, tá? Em 12 de dezembro de 1957, o João Colim, que era o prefeito, né, o então prefeito da cidade, né? Ele acabou falecendo vítima de problemas cardíacos, né? E quem acabou completando o mandato, que seria do João Colim, acabou sendo o presidente da Câmara de Vereadores. No caso, o Dario Salles, né? Sobre quem eu comentei também em um vídeo bem recente, né? Bom, pela legislação da época, né, como o João Colim ele não chegou até a metade, não cumpriu metade do mandato, a lei da época ela determinava que deveria ocorrer uma nova eleição para prefeito. Essa nova eleição ocorreu em 1958 e o Henrique Meyer Júnior ele concorreu contra o Baltazar Buchler, né? Bom, como obviamente a morte prematura do João Colim gerou uma comoção muito grande entre os moradores de Joinville, e como o Dario Salles também era do mesmo partido do João Colim, ele também era um udenista, né? O favorito, né, a ser eleito prefeito era justamente o Henrique Meyer Júnior. Inclusive o jornal de Joinville chegou a publicar uma matéria, né, cuja manchete era o seguinte: o senhor Henrique Meyer Júnior vencerá tranquilamente as eleições. Erraram miseravelmente, né? O jornal de Joinville errou miseravelmente. Ele teve 9.323 votos, só que isso não foi suficiente para elegê-lo. O Baltazar Buchler recebeu 10.592 votos e, como é sabido, acabou sendo prefeito, né, da cidade de 58 até 1961. Né? Então, a síndrome de Mick Jagger atacando Henrique Meyer Júnior, né? Que foi, repetindo, que foi diretor do Caxias, né? Diretor de finanças. Né? Bom, um vídeo que eu gravei exatamente um ano atrás, no dia 14 de outubro de 2023, né? Eu tinha dito, né, que aliás, né, já estava faltando o tradicional, né, aquilo que não deveria faltar no canal, que são fotos antigas, né? Bom, a próxima foto antiga que eu mostrarei a vocês, né, será essa foto aqui, tá? Foto de 1961, do time do Caxias, né? Essa foto ela foi batida antes do jogo Caxias 4, Metropol de Criciúma 1, né? Pelas finais do Campeonato Estadual de 1960, né? A próxima foto, tá? Ela é de 1957, tá? Esse aqui não é o Corinthians, tá? Esse aqui é o Caxias mesmo, tá? Essa foto aqui, tá?
Repetindo, essa foto aqui é de 1957, né? Caxias vestido de Corinthians, né? E a última foto, né, as últimas fotos são do Jairo do Nascimento. Para quem não sabe, o Jairo do Nascimento, popular Jairão, ele era um goleiro, né? Ele jogou de 77 até 80 no Corinthians, jogou de 71 até 76 no Coritiba, de 85 até 87, 84 até 87, ele voltou a jogar no Coritiba, foi campeão brasileiro em 85, né? E é considerado o maior goleiro da história do Coritiba, né? E também marcou a época no Corinthians, né? O Jairo, que teve uma passagem muito rápida pela seleção brasileira em 1976, né? Foi esse cara aqui, tá? O popular Jairão, Jairo do Nascimento, o único jogador joinvilense a ter tido uma passagem pela seleção brasileira, a ter defendido a seleção brasileira. Outra foto aqui dele, né? Do Jairo com o Badeco do América, né? Pouco antes de um clássico, Caxias e América, em 1967, né? O Jairo do Nascimento, que faleceu, infelizmente, né? Vítima de câncer, aos 72 anos, em 6 de fevereiro de 2019. Ele começou no Caxias em 1963, né? Era uma cria do Caxias, né? Bom, como eu ia dizendo, né, antes de mostrar essas fotos para vocês, né? Eu tinha dito num vídeo que eu gravei há um ano atrás, né, que o Caxias, né, os primeiros jogos do Caxias foram num terreno onde hoje está a rua Orestes Guimarães, né? Eu tinha dito naquela ocasião que esse local onde o Caxias disputou seus primeiros jogos, lá em 1920, nesse local hoje existe um centro comercial e ali durante muito tempo funcionou a malharia Husky, né? Ali esse local, esse terreno ele fica de frente, né, para o estacionamento do Centro Eventos, Calhansa, né? Na verdade, essa informação que eu passei para vocês está errada, super errada, tá? Os primeiros jogos do Caxias, pasmem, foram onde hoje é o Senai do bairro Bucarém, tá? Ali, de 1914 até 1944, ali o América jogou ali, tá? Ali foi o local do antigo estádio do América. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O América jogou onde hoje é o Senai do Bucarém, tá? Então, nesse local que eu estou mencionando, é que sim, né, que ocorreram, na verdade, os primeiros jogos da história do Caxias, tá? Um outro fato bem curioso, né, a respeito da história do Caxias, tá? É que embora ele tenha sido fundado oficialmente em 12 de outubro de 1920, para ser mais exato, em uma casa que ficava na esquina da Rua São Paulo com a Rua Ministro Calógeas, né? Hoje ali funciona uma financeira, né? Nesse local onde ocorreu a reunião de fundação do Caxias, tá? Embora ele tenha sido fundado em 12 de outubro, já em setembro o Caxias já jogava, tá? O Caxias disputou 2 jogos com o nome de Casados. Sim, esse foi, sabe-se lá por que motivo, esse foi o primeiro nome do Caxias, Casados Futebol Clube, né? Bom, o Casados / Caxias, tá? Ele disputou um jogo em 26 de setembro de 1920, tá? Esse primeiro jogo, que acabou sendo o primeiro jogo da história do Caxias, tá? Caxias, o Casados, né? O Caxias, né? Como queiram, acabou vencendo de virada, derrotando de virada o Selecto, com C mudo, por 2-1, tá? O Caxias, ainda com o nome de Casados, disputou mais um jogo, isso já no dia 5 de outubro, e ganhou por 2-0, venceu por 2-0 em Maruí, tá? Que eu imagino fosse desse local onde hoje, né, é a Rua Henrique Meyer, tá? Então esses foram os primeiros jogos da história do Caxias, né? Repetindo, os primeiros jogos do Caxias foram onde hoje é o Senai do bairro Bucarém, tá? Bom, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Bom, a princípio seria isso, tá? Bom, como sempre, tradicionalmente, né? Eu agradeço a paciência, a atenção de vocês, né? O carinho de vocês, né? E o que eu tenho a dizer, né? Desejar vida longa ao Caxias, né? Esse verdadeiro patrimônio, né? Não só do futebol, mas da própria cidade de Joinville, né? É impossível você contar a história de Joinville, né, a história da cidade, sem mencionar Caxias e América, né, sem mencionar esses 2 gigantes, né, esses dois ícones, né,
tanto da história quanto da cultura joinvilense, né? Então, essa aqui foi a minha modestíssima e furreca homenagem ao Caxias, né? Homenagem muito da furreca, né? Mas foi de coração, né? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, né? E como assim, as informações a respeito do Henrique Meyer Júnior, tá? A minha fonte, tá? Foi o Patrick Roger Pinheiro, né? Que como vocês já estão mais carecas que o Alexandre de Moraes de saber, é o historiador da Câmara de Vereadores de Joinville, né? Então, feito devido crédito e como sempre, tradicionalmente, fui!